Doutor Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos novamente, os presentes, bom dia a todos de casa. É um grande prazer estar aqui na genética aditiva pela primeira vez, né, um dos trabalhos mais importantes de seleção genética de bovinos no Brasil. Agradeço a lembrança do meu nome. A ideia é trazer para vocês rapidamente, né, em torno de 20 minutos, aí, o conceito da seleção de bovinos de corte para eficiência alimentar. É uma característica que ela, hoje, nos nossos programas de seleção, ela não está presente, é uma característica não tradicional, como a gente chama, né, mas que no mundo e em outras espécies ela já tem algo sendo feito, e até dentro da Embrapa, sob a coordenação e liderança do Dr. Luiz Otávio, a gente está iniciando, né, um trabalho visando a seleção para eficiência, e a ideia é mostrar para vocês quais seriam o impacto e os benefícios, né, da adoção de características relacionadas à eficiência alimentar na seleção de bovinos de corte. Tá? Bom, eficiência é muito fácil de falar o que é, eu acho que todos entendem, né? Porque, dando um exemplo mais clássico é do nosso carro. Né? Ah, meu carro é econômico, ele faz 14 km por litro. Não é que ele é econômico, na verdade ele é eficiente. Né? Eficiente em que sentido? Eu usei pouco combustível para ele rodar bastante, né, uma quilometragem bastante longa, vamos dizer assim. Né? Se o meu carro é beberrão, né, não é econômico, na verdade ele não é eficiente, ele precisa de muito combustível para andar, para correr, etc. Tá? Bom, trazendo isso para a nossa realidade, né, quando a gente fala em eficiência alimentar de bovino de corte, o que a gente quer dizer é o seguinte: o quanto esse animal come, né, o quanto um garrote come para ele ganhar 1 quilo de peso, ou quanto uma vaca come para ela me dar um bezerro por ano. Né? Se um animal ele come 10 quilos para ganhar 1 quilo de peso e o outro animal come apenas 7, obviamente que esse segundo ele é mais eficiente. Né? Então, isso é eficiência alimentar. É o quanto o animal, na verdade, utiliza, né, de alimento em relação àquilo que ele produz, né, seja carne, carcaça, no caso de vacas, né, bezerros. Então, basicamente, esse é o conceito. Bom, falando em eficiência produtiva, né, que o melhoramento genético fez até hoje? Na verdade, né, eu acho que, na minha opinião, eu não sou melhorista, mas sou nutricionista, acompanho muito de perto, eu acho que o melhoramento genético no Brasil foi um dos pilares do desenvolvimento da nossa pecuária, um dos maiores pilares, né, um dos pilares mais importantes. E o que a gente vem observando, né, desde a década de 70, 60, é que a gente deu um salto muito grande de produtividade, obviamente, pela seleção genética, inicialmente buscando peso, ganho de peso, né, características reprodutivas, outras características. Então, toda a seleção feita até agora, obviamente, nos levou a uma maior eficiência produtiva. Se não fosse isso, a gente não seria um dos maiores produtores de carne do mundo, um dos maiores exportadores. Tá? Porém, o que o melhoramento ainda não fez, né, ou fez muito pouco no Brasil, é olhar para uma característica, né, que também se torna cada vez mais importante no nosso contexto, que é o consumo de alimentos. Tá? Esses slides aqui, tá, no fundo o pessoal talvez não consiga ver, mas basicamente são resultados de anos de seleção para ganho de peso, feito lá no Instituto de Zootecnia, né, um dos trabalhos de seleção mais importantes também no Brasil, e esses dados mostram que a seleção para ganho de peso elevou o consumo em torno de 20%, né, ao longo desses anos. Então, apesar de ter havido um aumento no ganho de peso devido à seleção para peso e ganho de peso, também houve um aumento no consumo de alimentos na ordem de 20%. Tá? Então, até agora, a gente olhou pouco ou quase nada, né, para esse efeito da seleção para peso e ganho de peso sobre o consumo de alimentos. Okay? Bom, e qual a importância disso? Isso aqui é um gráfico clássico, né, que todo nutricionista gosta de mostrar. Qual é a nutrição, a alimentação, hoje, ela representa, né, em torno de 70% a 80% dos custos de alimentação. Tá? Depende como dos custos de produção. Tá? Então, isso mostra que diminuir ou melhorar a eficiência alimentar pode ter um impacto muito grande, em questões econômicas. Opa, probleminha aqui. Pode passar para mim. Aí, passou. Tá? Aí a pergunta é a seguinte, né? A gente tem várias condições. Uma das críticas feitas em relação
a seleção para eficiência alimentar? Ok. Né, o custo de alimentação é em torno de 70%. Mas se eu estou numa situação extensiva, né, de pasto barato, que eu não tenho, meu custo alimentar não é tão grande. Tudo bem, mas o que a gente está experimentando? A gente está vendo que a gente está migrando de uma pecuária, né, menos intensiva, uma pecuária extensiva, que a gente coloca pouca nutrição, pouca alimentação, para uma pecuária mais intensiva, né? Quem hoje não usa um proteinado a pasto, um proteico a pasto, isso aí está aumentando meu custo de produção, né? Quem hoje não usa um semi-confinamento, um confinamento para terminação, tá? Então, a seleção para eficiência alimentar, ela se torna bastante importante, principalmente nesse contexto. Só para vocês terem uma ideia, ó, esse gráfico aqui mostrando é uma comparação, né, da eficiência alimentar e da rentabilidade em confinamento. Ó, à medida que a gente aumenta a eficiência alimentar, a gente está diminuindo a conversão alimentar, a gente tem um aumento muito grande na rentabilidade, mostrando que existe, né, um efeito direto na rentabilidade econômica em função da melhoria da eficiência alimentar. Esse é um estudo também americano mostrando o que impacta mais em questões econômicas. O que impacta mais? Eu melhorar 10% do meu ganho de peso ou melhorar 10% na eficiência alimentar? Tá? Quando comparado a um animal que não foi selecionado, quando eu aumento o meu ganho de peso em 10%, eu tenho um aumento na lucratividade em torno de 18%. Mas quando eu aumento a eficiência alimentar em 10%, eu aumento minha lucratividade em 43%. Tá? Mostrando que a seleção para eficiência alimentar pode ter um impacto semelhante ou até maior que a seleção para ganho de peso. Tá? Bom, além das questões econômicas, né, a gente também não pode deixar de falar que a partir do momento que a gente produz mais carne com menos alimento, isso também tem um benefício ambiental. A gente precisa de menos áreas de pastagem. O animal ele produz menos gases de efeito estufa, né? A questão de mudança climática hoje é uma preocupação, emissão de gases de efeito estufa, emissão de metano. Então, a gente sabe que melhorando a eficiência alimentar, a gente também traz benefícios em questões ambientais. Bom, o que foi feito até agora em relação à seleção para eficiência alimentar no mundo? Tá? A seleção para eficiência alimentar já é feita em aves e suínos já há bastante tempo. Tá? Só para vocês terem ideia, aqui alguns dados de algumas empresas bastante importantes que atuam no ramo de genética de aves e suíno. Né? Por exemplo, esse grupo aqui faz uma avaliação em mais de 200 mil animais, 200 mil aves por ano, né, dentro de um programa de seleção genética para a eficiência alimentar. Tá? Em suínos, hoje, no índice genético, né, a gente tem um índice, por exemplo, o IQG do Geneplus, o MGT da NCP, no índice de seleção para algumas empresas que fazem seleção para suínos, o peso da medida de eficiência alimentar chega de 30% a 50% no índice, tá? Demonstrando a importância que a seleção para eficiência alimentar tem sido adotada nessas espécies. Tá? Dentro em gado de corte, os maiores exemplos de seleção para eficiência a gente encontra principalmente nos Estados Unidos. Né, o Hereford, né, já gera DEPs, né, estimativa de mérito genético para a eficiência alimentar. O Angus também tem um trabalho já de alguns anos. Né? Então, a seleção para eficiência alimentar já é feita em outras espécies e para bovinos de corte, ela também já está caminhando em países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Okay? No Brasil, a gente já tem algumas iniciativas, né, em Nelore, na raça Senepol, né, já tem algumas iniciativas de avaliação de eficiência alimentar. Então, acho que desde a década passada, mais ou menos 2004, quando a gente começou a estudar mais forte o impacto da seleção para a eficiência alimentar aqui no Brasil, né, se começou a ter mais iniciativas de alguns criatórios de seleção visando avaliar. Então, tem alguma coisa já andando aqui no Brasil. Okay? Bom, como medir eficiência alimentar? A eficiência alimentar é medida normalmente na fase pós-desmama, tá? Na fase de crescimento do animal, durante mais ou menos
em torno de 70 dias de avaliação, um período de avaliação, um período de adaptação, depois mais um período de avaliação em torno de 56 a 70 dias, depende muito do protocolo adotado. O que tem que ser feito? Primeiro, a gente tem que, ao mesmo tempo, medir o quanto o animal come e o quanto ele ganha de peso ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pegar esse animal e dar um jeito de monitorar individualmente o consumo de alimentos dele. Inicialmente, a gente fazia dessa forma, colocava os animais em baias individuais, né, que eles tinham acesso restrito à alimentação deles, a gente fazia o monitoramento do consumo de alimentos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, media o quanto esse animal estava ganhando de peso. Hoje, a coisa está um pouco mais fácil, que a gente tem alguns coxos eletrônicos, né, tem alguns até que o doutor Luiz Otávio instalou na Embrapa, que facilita bastante o trabalho. Então, a medição, a avaliação de eficiência alimentar em bovinos de corte, hoje é feita dessa maneira. Tá? No período pós-desmama, durante mais ou menos em torno de 70 dias, e a gente utiliza esse tipo de instalação para que a gente consiga medir o quanto o animal está ingerindo de alimentos e, ao mesmo tempo, o quanto ele está ganhando de peso. Bom, em relação à medida, a gente tem várias, diferente de peso e outras características que são avaliadas, avaliar eficiência alimentar, a gente pode fazer isso de várias formas, tá? A medida mais comum se chama eficiência alimentar ou conversão alimentar. Eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar. Conversão alimentar. O que é conversão alimentar? É o quanto o animal come em relação ao que ele ganha. Se a conversão alimentar dele é 10, quer dizer que ele comeu 10 quilos para ganhar 1 quilo de peso. Se a conversão alimentar dele é 7, ele comeu 7 quilos para ganhar 1 quilo de peso. E esse animal que tem conversão alimentar 7 é mais eficiente que aquele animal que tem conversão alimentar 10. Tá? A outra medida mais comum é o contrário, é o inverso da conversão alimentar. O quanto ele ganha de peso consumindo 1 quilo de alimento. Se ele tem uma eficiência alimentar de 200, né, quer dizer que ele ganhou 200 gramas consumindo 1 quilo de alimento. Se ele tem uma eficiência alimentar de 150, quer dizer que ele ganhou 150 gramas consumindo 1 quilo de alimento. Bom, essas são as medidas de eficiência mais usuais, mais comuns, mais conhecidas. Dentro de um processo de seleção para eficiência alimentar, existe um problema que é bom a gente falar aqui rapidamente para introduzir uma terceira medida de eficiência. Existe um problema quando a gente utiliza esse tipo de medida, né, que é uma medida bruta, que leva em consideração apenas o que o animal consumiu e o quanto ele ganhou de peso. Tá? Toda vez que a gente seleciona para conversão alimentar, por exemplo, na verdade essa seleção está havendo uma pressão muito grande em uma das medidas que compõem esse índice, que basicamente é o ganho de peso. Tá? Quando a gente seleciona para conversão alimentar, basicamente o que a gente está selecionando mais é animais que ganham mais peso. Tá? Isso aí tem 2 aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, se a conversão alimentar e o ganho de peso são bastante correlacionadas, vale a pena eu ter um custo enorme, né, grande, vamos dizer assim, de medir consumo de alimentos, sendo que apenas selecionando para ganho de peso eu já melhoro minha conversão alimentar? Esse é o primeiro aspecto. Tá? O segundo aspecto, que na verdade é o mais importante, toda vez que a gente seleciona para ganho de peso ou para peso, há uma correlação muito grande com uma característica que a gente chama de peso adulto. Tá? Peso adulto ou peso à maturidade, que tem uma consequência direta, principalmente no porte, no frame, no tamanho do nosso rebanho de matrizes. Tá? Qual é o problema de aumentar o porte, o frame, o tamanho, o peso do nosso rebanho de matrizes? Basicamente, você está aumentando as exigências nutricionais. Tá? Aumentando a exigência nutricional, obviamente que você se torna mais refém ou você precisa de cuidados maiores em relação à alimentação. Tá? Então, se eu aumento, por exemplo, 20% a minha exigência de manutenção do meu rebanho de matrizes, ou eu vou diminuir 20%, né, meu rebanho de matrizes para se enquadrar na mesma área, ou eu vou ter que melhorar a nutrição. Tá?
Então, esse é um aspecto na seleção de eficiência alimentar que a gente tem que levar em consideração. Se a gente selecionar para a conversão, a gente está selecionando para um porte maior, porque animais de porte maior tendem a ter uma conversão alimentar melhor durante essa fase de crescimento. Bom, então como corrigir isso? A correção ela veio com a proposta de uma medida, de duas medidas, há mais ou menos 50, 60 anos atrás, que se chama consumo alimentar residual e ganho de peso residual. Tá? Eu vou falar só de uma delas. O consumo alimentar residual é uma medida que é mais conhecida para aqueles que já conhecem um pouco da seleção de eficiência alimentar, e, basicamente, o que ela tem de diferente da conversão alimentar, que ela é uma medida corrigida para o peso do animal. Tá? Então, quando eu calculo o consumo alimentar residual, eu considero o quanto o animal comeu, o quanto ele ganhou de peso naquela fase, mas também o quanto ele pesava naquele período. E, ao fazer isso, na verdade, é um artifício matemático que a gente utiliza, ao fazer isso, a gente consegue retirar essa problemática de que, selecionando para o CAR, a gente levaria um aumento no peso adulto do nosso rebanho de matriz. Tá? Então, essa é a medida, é uma das medidas mais indicadas hoje para quem for fazer a seleção para eficiência alimentar. Como que a gente, rapidamente, como que a gente interpreta? O CAR, a gente tem animais que tem CAR é consumo alimentar residual, né? CAR positivo e CAR negativo. Animais com CAR positivo, o que significa? Animais que consumiram a mais do que era esperado em relação ao quanto que ele ganhou de peso e quanto ele pesava naquele momento. Tá? Então, se eu tenho um animal com CAR mais 2, quer dizer que ele comeu por dia mais 2 quilos de alimento em relação ao que a gente esperava em função do que ele ganhou de peso e o quanto ele pesava. Tá? Então, esse animal, para a gente, ele é menos eficiente. Ele comeu a mais do que a gente esperava. Tá? Já o animal com CAR negativo, por exemplo, um animal com CAR menos 2, o que isso quer dizer? Que ele consumiu 2 quilos a menos do que a gente esperava em relação ao que ele ganhou de peso e o quanto ele pesava. Então, esse é o animal mais eficiente e esse é o animal que a gente busca quando a gente faz a seleção para a eficiência alimentar. Tá? Então, basicamente é isso. Quando a gente olha, na verdade, a gente tem uma distribuição da população, eu tenho animais que consumiram menos do que era esperado, e eu tenho animais que consumiram mais do que era esperado, tem valores positivos e negativos. O que a gente busca são esses animais que têm valores negativos de consumo alimentar residual. Bom, por que eu tenho um animal mais eficiente e menos eficiente? O que leva a ter essa variabilidade para a eficiência alimentar? O mais importante é a gente entender que existe uma dezena de motivos. E esses motivos, muitas vezes, eles não são excludentes. Tem animal que tem vários deles, mas tem outro animal que tem vários deles, só que diferentes do outro animal. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não existe um motivo só para o qual o animal vai se tornar eficiente ou não. É como um carro. Tem carro que ele é mais econômico porque ele é mais leve, tem carro que ele é mais econômico porque o motor dele é menos potente, tem carro que é mais eficiente porque ele tem uma dinâmica melhor, uma aerodinâmica melhor, e assim é o bovino. Tá? Qual é a implicação disso? A primeira implicação é que, infelizmente, a gente não tem uma outra forma, uma forma melhor de selecionar para a eficiência alimentar, a não ser medindo exatamente o que ele come, ao mesmo tempo que ele está ganhando peso. Infelizmente, não existe. Um segundo ponto, que é um ponto bastante importante que a gente vai falar agora, é que um dos motivos também, tá, que não acomete a todos os animais, mas a maioria dos animais mais eficientes, é que os animais mais eficientes, eles tendem a colocar menos gordura corporal, menos gordura no corpo. Basicamente por quê? Isso é muito simples. É muito mais fácil o animal colocar músculo, ele precisa de muito menos comida para colocar músculo do que colocar gordura. É mais eficiente colocar músculo do que gordura. Então, quando a gente mede a eficiência alimentar e a gente identifica animais mais eficientes, existe a tendência desses animais serem mais magros em termos de gordura corporal. Qual a implicação disso?
é uma implicação negativa para quem faz seleção, por exemplo, para gordura intramuscular, para marmoreio, e também uma seleção negativa para acabamento de carcaça. Tá? Então, necessariamente, deixa eu passar aqui, necessariamente, tá, a seleção para eficiência alimentar, ela deve vir assistida pelo monitoramento, principalmente do acabamento de carcaça, utilizando ultrassonografia. Tá? Então, a recomendação é que, quando se faz a avaliação de eficiência alimentar, se faça também o monitoramento do acabamento de carcaça dos animais, para que a gente não incorra em animais mais magros, quando o objetivo é também fazer seleção, por exemplo, para acabamento de carcaça. Bom, acho que é isso. Gente, então a ideia, resumindo a mensagem para casa, tá? Então, qual é a importância da seleção para eficiência alimentar? A gente vê que tem um impacto econômico bastante importante, principalmente quando a gente parte para sistemas de produção mais intensivos, em que dentro do custo de produção a nutrição ela se torna importante. Tá? É um processo de seleção que está iniciando no Brasil, mas já tem algo sendo feito em outras espécies, né, em outros países, mas a gente está trazendo isso, né, para dentro do nosso processo de seleção como a cereja no bolo, vamos dizer assim, dentro de tudo que a gente já faz, de toda a importância e o impacto, né, que a seleção para as características tradicionais tem trazido para a gente. Bom, isso que eu queria colocar para vocês, agradeço novamente o convite, a gente está à disposição, né, lá na Embrapa Gado de Corte para qualquer dúvida, para qualquer orientação em relação à eficiência alimentar. Convido a todos a irem à Embrapa Gado de Corte, conhecerem o trabalho que o Dr. Luiz Otávio está fazendo, né, iniciando no processo de seleção para eficiência alimentar dentro da raça Nelore, e estou à disposição de todos. Obrigado e um bom dia.